8 horas, 1 minuto em Campos. Estamos de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Olha, logo mais você acompanha este programa em podcast e às 17 horas, reprise na Plena TV, também emissora do Grupo Folha da Manhã. Agora faz 21 graus aqui no 23 graus aqui no centro de Campos, com sol. Previsão para hoje de tempo bom e com ventos costeiros. Máxima de 31, mínima de 19. No oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, e também com o apoio de Green Energia Solar. Estamos de volta hoje, recebendo com o Arnaldo Neto na bancada a visita do Vinícius Patel. Ele é diretor de administração portuária do Porto do Açu, conversando conosco aqui ao vivo e presencialmente. Ao final do programa, com a terceira entrevista, tem direito a pedir música, tá certo? Prazer. Fique à vontade, já vai bolando aí e a gente já vai preparando aqui no repertório. Meu caro Neto, por gentileza, que na verdade quem acompanha o dia a dia mesmo ali, passa lá perto, quer dizer, perto não, mas nem tão perto. Nem tão perto, que depois da BR-356 para lá tem uma distânciazinha tão distante também, né? Aliás, é um passeio muito bom. E aí tem várias outras frentes para a gente conversar com o Vinícius Patel, diretor do Porto. Fique à vontade, eu peço que você abra esse bloco, por favor. Vinícius, você falou no bloco anterior em relação ao número de empregos, em que 70% da mão de obra é local. E aí é bom a gente até explicar esse local, que local não é só São João da Barra, até porque São João da Barra seria quase que a cidade toda empregada se fosse pelos números do último censo. Está um pouco defasado, mas pelos números do último censo, seria quase que a cidade toda trabalhando no Porto. Mas há uma preocupação, sobretudo de quem trabalha ligado à juventude, por exemplo, de que o trabalhador local ele não pare na fase de obra. Estamos aí com a construção da GNA 2. Você hoje que está diretor do Porto, qual a sua percepção dos empregos para o futuro do Porto? Quem quer se preparar para ter oportunidades lá na frente, deve se preparar para que área? Então vamos lá, acho que alguns pontos são importantes aqui, né, Arnaldo? Acho que em termos de preparação, a gente tem diferentes linhas, né, de atuação, e foi o que eu acabei fazendo até no meu caminho de formação. Eu acho que a gente tem mais oportunidade sendo um pouquinho mais generalista, né, porque a gente tem indústrias que envolvem ali atividade de óleo e gás, atividade de minério, de energia. Então, algumas formações que deem mais flexibilidade acabam sendo bastante positiva. A gente teve uma informação aí muito rica do IFE, com uma formação técnica voltada para a operação aquaviária, que isso se conecta bastante com a nossa atividade e gera oportunidades em empresas de navegação, em outros portos. Então, é algo também complementar, muito rico aí para essa formação. E eu acho que um item fundamental, Arnaldo, que a gente vem trabalhando e desenvolvendo muito, é que a formação específica a gente normalmente faz, né? A gente pega lá e faz cursos específicos, a gente faz uma formação no ambiente de trabalho mesmo para fazer essa especialização, né? E gradativamente vai aperfeiçoando. E acho que a grande magia, né, a beleza do ambiente de trabalho é a gente ver que as habilitações nossas aqui, quando começamos a trabalhar na função que estamos, não é exatamente a que a gente tem hoje, porque a gente foi refinando, foi aprendendo com os colegas, foi especializando. Então, essa também é um elemento de formação riquíssimo, que todas as empresas que estão lá têm um compromisso de seguir formando e qualificando as pessoas. Eu acho que tem um item que merece destaque, principalmente para esse nicho da juventude, né? Então tem um programa que é o Juventude Empreendedora, que nós estamos fazendo lá a partir de uma iniciativa do Porto, um programa de desenvolvimento tanto
na formação mais acadêmica, quanto na experimentação e organização de uma empresa, né? Como que esses jovens podem virar empreendedores. Então é muito legal a gente ver aí algumas coisas que a gente vai estar em breve, né, divulgando aí para vocês, de que com a iniciativa das pessoas somadas a um ferramental que a gente pode ajudar para que aquela ideia vire um negócio e que possa vender para o porto e para outros, ou até nem vender para o porto, é fundamental, porque a gente acaba dando um nível de autonomia e ajudando o que move o Brasil. Quando a gente pega ali, são as micro e pequenas empresas que efetivamente são as grandes transformadoras e as grandes empregadoras. Então, esse é uma atividade muito bacana e somado a uma outra iniciativa que a gente tem, que chama Startup Win, que montamos junto com o Sebrae, que é um modelo de ideias de negócios e um apoio para a estruturação, né, vinculado aí principalmente à tecnologia e o meio acadêmico, então dando oportunidade também de aplicação de conhecimento das pessoas que estão nas universidades, que estão nos cursos técnicos, para pensar em soluções que sirvam ao porto e sirvam à sociedade, e que de alguma maneira a gente apoia. E apoia com formação, com trocas de experiência, com preparação para que tenha longevidade, ou seja, diminuindo o risco de insucesso que as pequenas empresas, né, os novos negócios no Brasil acabam tendo, e com apoio direto para algumas ideias selecionadas, com apoio direto financeiro para dar aquela o primeiro empurrão nesse estabelecimento. Então, acho que esses são algumas iniciativas que a gente acredita muito. Acho que um elemento riquíssimo foi uma aproximação que a gente conseguiu fazer com o ambiente acadêmico. A gente tem uma linha, um programa chamado Conexão Açu, onde a gente está aí presente, conversando diariamente com as instituições e de tempos em tempos com as pessoas que estão estudando, trazendo perspectivas. E eu sempre falo, né, o Porto do Açu, você tem a perspectiva direta de ir lá trabalhar no dia a dia, você tem a perspectiva indireta, que é ter uma grande ideia e a gente aplicar essa ideia ou produto. E, de novo, eu falo lá, né, a inovação não é algo que ninguém mais fez. Inovação, para mim, é colocar algo no meu dia a dia que eu não faço hoje. Então, viu alguma coisa em algum lugar? Vamos trazer dentro dessa plataforma aí de iniciativas que a gente tem para aplicação no porto, e com um potencial de escalar, que é como se usa aí a nomenclatura, que é, faz aqui uma experimentação, e isso a gente vai ter aí todo o prazer de acompanhar e desenvolver e fazer com que esses negócios se aflorem para o mundo inteiro. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo, e esse canal de diálogo é fundamental, porque às vezes é em uma dica que um estudante pega ali e cria um caminho, uma alternativa de carreira. Então, eu falo sempre, né, acho que teve eu estou vindo para o programa CRES, como o Nogueira falou, acho que foi lá no 1, que a gente falou muito sobre colaboração. Na época a gente estava em meio à pandemia, aquela complicação toda, e a gente viu a força que a gente tem quando a gente dá as mãos. E acho que nesse momento segue dessa forma, colocando a possibilidade de interação, de formação de cursos que habilitem as pessoas para atuar no porto ou atuar em outras frentes, mas que gere perspectiva. Eu falo muito que o Porto do Açu, e aí até, Arnaldo, a gente hoje tem mais de 20% da população econômica ativa aqui em São João da Barra trabalhando vinculado ao porto. Então é algo transformador para quando a gente pensa aí pouco mais de 10 anos atrás, não existia ninguém nesse tipo de atuação. E quando a gente conecta isso com as possibilidades que a gente tem de gerar alternativas para as pessoas da região, é onde eu vejo a riqueza. Assim, a gente não está ali para desviar a pessoa que tinha uma produção agrícola, muito pelo contrário, né? A gente viu isso, que a gente vem desenvolvendo alternativas de gerar viabilidade da produção no campo. A gente anunciou recentemente, junto à Chevron, um player internacional fortíssimo, um programa de apoio à agricultura familiar na região ali do Alto Cardeiro. Então, para a gente isso é muito importante, dar ferramentas para que a pessoa consiga produzir mais, produzir melhor e gerar, né, uma capacidade aí de desenvolvimento de si mesmo e dos seus próximos.
Vinícius Patel, diretor do Porto, já com a orientação da Fernanda. Deixa eu só pegar uma carona na sua pergunta, Arnaldo, se me permite, que aí nas ruas a gente começa, mas o Porto só contrata aqui o braçal, a mão de obra pesada, pedreiro, auxiliar de pedreiro, isso aqui. Os engenheiros, os técnicos, isso vem tudo de fora. Isso procede? Tem vaga também? E se procede, é falta de capacitação da nossa comunidade? O que eu acredito, Nogueira, que acaba acontecendo é que quando a gente está fazendo uma mobilização de obra, a gente está falando de muita gente. Então a gente vai para campanhas de, 50 caldeireiros, que é uma atividade específica, 50 carpinteiros. Então fica muito impactante, porque são grandes quantidades de funções que são temporárias de alguma forma, para o período da obra, e depois disso tem uma descontinuidade. Mas quando a gente pega as pessoas que têm atividade constante nas rotinas do Porto, a gente está falando não só de gente com diferentes formações, como um compromisso nosso como Porto do Açu em fazer formação e fazer o reconhecimento da capacidade dessas pessoas. Hoje a gente tem pessoas que entraram no nosso time como jovem aprendiz lá atrás e que tem posições de destaque dentro das coisas que a gente faz. Trago alguns exemplos. O próprio projeto da reserva, da sede da reserva Caruara, com um são joanense que foi o arquiteto, né, que participou de todo o desenho, criticando os grandes escritórios de arquitetura que a gente teve que botar em concorrência para chegar no projeto, e é um filho da terra. Então, acho que isso é algo que nos dá muito orgulho. A gente tem outros tantos exemplos para mostrar que existe um caminho de perspectiva de carreira e desenvolvimento local, né? E isso até é parte de uma das campanhas. Você citou Fernanda, né? Fernanda Correia, da nossa equipe de comunicação, ela tem um trabalho específico de dar visibilidade até nas redes sociais desses casos que a gente tem, né? De pessoas que a gente vem participando dessa... Quem foi o arquiteto? Esse é o Jonathan Neves. Mas a gente tem outras pessoas, vou fazer aqui, fica injusto eu trazer mais gente, mas tem uma série de outras pessoas que hoje têm atividades essenciais para a atividade do Porto e que são da região, seja na equipe de operações dos nossos terminais, coordenando atividades, liderando as atividades, as frentes operacionais, e isso para a gente é muito rico ver que nasceu de um programa de formação local e que de lá para cá a gente vem gerando perspectivas. Mas esse é um ponto que eu sou sempre insistente aqui, Nogueira e Arnaldo. A gente gera a quantidade de vagas necessárias para que as empresas se mantenham vivas e com continuidade. A gente não como a gente sabe aqui, o nosso objetivo é fazer um porto eficiente e sustentável, que é um outro ponto que a gente trouxe na abertura aqui do nosso papo. E a gente tem conseguido fazer isso com pessoas de muita qualidade e com muitas pessoas da região, e cada vez mais sem a necessidade de trazer gente de fora. Então, acho que esse é um ponto aí riquíssimo. Vinícius, essa semana, essa pauta da sustentabilidade, até pegando um gancho para depois a gente entrar na questão da Caruara, foi divulgado essa semana que o Porto do Açu conquistou o Prêmio Marítimo das Américas com um projeto de operações de dragagem sustentáveis. Para quem está ouvindo a gente, não é muito fácil explicar o que é isso, não. Nome bonito, mas ninguém entendeu. Justamente. O que significa esse Vamos prêmio? falar. Então, assim, o que a gente conseguiu fazer com a dragagem no Porto do Açu? Dragagem, primeiro, são as obras que a gente faz, seja de aprofundamento ou de manutenção dos canais marítimos por onde as embarcações trafegam. No Porto do Açu, a gente tem 2 canais, um canal a 25 metros de profundidade, que operam as maiores embarcações hoje em atividade no mundo, e um segundo canal de 14,5 metros de profundidade. Esse 14,5 é referencial, né? A gente tem lá todo um estudo hidrodinâmico para autorizar embarcações de diferentes calados operacionais, que é o quanto o barco afunda na água, né? Então, dragagem é um conceito aqui rapidinho do que é. E o que a gente, né, é uma atividade que a gente faz todo ano no Porto, de alguma forma, em diferentes áreas, e a gente viu ali uma grande oportunidade de organizar diferentes
programas e atividades e um grande plano de trabalho, passando desde todo o entendimento da sedimentação, vamos entender que tem matéria, né, areia, argila em suspensão na água, que a gente vê quando aquela água está um pouco mais turva, então aquele material ele se deposita no fundo, e quando eu tinha uma profundidade, depois de um tempo aquela profundidade ela se altera porque esse material vai se depositando ali. Então são as atividades que a gente chama de dragagem de manutenção. E para eu fazer isso eu uso equipamentos de grande porte e que geram necessidades de monitoramentos ambientais, se está gerando impacto ou se não está, se eu tenho algum tipo de impacto para a fauna local ou não. Eu preciso, até por planejamento e para que a gente faça uma atividade de menor impacto, entender como acontece essa sedimentação, essa depositação de materiais. Então, a gente criou diferentes frentes de trabalho, passando por parceria com universidades na modelagem de onde esse material se acumula, passando por modelos que nos dizem como gragar e como gragar menos, e todo o plano de gerenciamento ambiental para que isso seja feito com o menor impacto possível, acompanhado de uma série de tecnologias de execução. Então a gente juntou isso tudo em um programa unificado de gestão de dragagem. Para a gente foi muito rico ver que num prêmio onde junta aí todas as Américas, né? Então é um prêmio que reflete um espelho que é muito forte para o Brasil, que é o que acontece nos Estados Unidos e na América do Norte, mas também olhando a América Central e do Sul, ter esse reconhecimento para a gente é algo muito rico, porque é uma atividade sensível, extremamente cara e que, se não é gerenciada nos moldes do que a gente fez aí, que é uma referência para o mundo, pode gerar um impacto muito grande nas regiões. Então é muito legal ver que a gente está fazendo não só da forma correta, mas de uma forma exemplar para o mundo todo. Agora, você usou um termo interessante, menor impacto, né? A gente até falava sobre isso recentemente, sobre o impacto que qualquer empreendimento, sobretudo na região costeira, sempre tem. A gente falava aqui na segunda-feira sobre as proibições que nós temos, por exemplo, para quiosques na orla, que é uma particularidade aqui da nossa região, do norte fluminense. Até mesmo a questão dos ovos de tartaruga, e eu brincava, então vamos dizer que um porto do tamanho do Açu não impacta? Obviamente que impacta. Mas na mesma brincadeira que a gente fez aqui na segunda, eu falava que existem as condicionantes, existem pontos que devem ser cumpridos. Um desses pontos é a área de reserva que vocês têm, que é a Reserva Caruara. Faz parte de uma condicionante, mas, ao que parece, vocês ampliaram essa questão em número digamos, em espaço de reserva que o Porto do Açu tem. E depois, né, a gente já citou aqui, veio a construção dessa sede nova da Reserva Caruara, que a gente conversou da última vez e havia perspectiva ainda de inauguração no primeiro semestre, acabou sendo inaugurado, entre aspas, agora em julho, pelo menos para autoridades. E eu queria que você falasse para a gente de como surgiu essa ideia dessa nova sede que vai ser aberta à população e quando a população vai ter acesso efetivamente àquele espaço e as orientações para o uso também, como será destinado o uso da população. Eu acho que só um ponto que é importante, né? E a gente trabalha de forma bastante segregada e a Reserva Caruara não é uma condicionante. Ela é uma iniciativa voluntária. Então, acho que esse é um ponto que diferencia, e eu acho que quando a gente olha para o mercado de maneira geral, é um item de diferenciação, né? A gente tem compensações ambientais que são fruto dos licenciamentos que vão, né, e são aplicadas não só aqui na região, mas no estado inteiro, porque você tem lá as taxas de compensação aonde passa pela SEC e eles alocam isso. Tá? Inclusive, só um adendo, até uma briga, né? Porque muitas vezes os municípios da região reclamam que esse recurso não fica aqui, né? Exatamente. Esse é um ponto que a gente vem conseguindo sensibilizar o governo do estado para que cada vez mais sejam alocados aqui na região. Então, e a gente tem compensações aí das mais diversas, mas o que eu queria destacar é que os 40 quilômetros quadrados, né, ou seja, a maior reserva privada de restinga do Brasil, a gente mantém aqui na nossa região, chama Reserva Caruara, e uma iniciativa 100% voluntária. Então, esse é um ponto
que para a gente é um orgulho muito, muito grande, é um legado que de fato a gente tem, porque ali a gente consegue ter aí um ambiente de preservação muito, muito rico. A gente tem mais de 900 espécies ali, sendo 570 de fauna, outras tantas de flora, que já foram catalogadas, e a gente tem os centros de pesquisa participando com mais ali de 36 pesquisas sendo desenvolvidas pelas diferentes áreas, né, do meio acadêmico, dentro do plano nosso. E aí a gente tem um plano de manejo que foi construído, né, dentro do desenho de gestão da reserva, que conta com um conselho consultivo, que a gente tem 40 entidades aí de diferentes áreas do nosso sistema social aqui, participando, dando ideia de como fazer, de como deveria ser melhor. E isso nos permitiu chegar no ponto de instalação da sede da reserva, que aí a gente está com ela, recebemos aí todas as documentações e autorizações para abrir para público agora, recentemente, na semana passada, e a gente tem um plano de, em setembro, fazer uma abertura gradual. Então, a partir de setembro, a gente quer fazer uma abertura ainda orientada ali para os finais de semana, aumentando dia a dia até a época de verão, aonde a gente tem expectativa de operar de quarta a domingo. Então, tem, né, ou seja, a gente tem uma área que é uma área privada, como a gente falou, tem o acesso da lagoa, que é uma área pública, né, e a gente coloca um grande equipamento para uso público à disposição em horários que são os horários normais, né, a luz do dia, vamos dizer assim, né, e lá a gente vai ter um espaço, já está pronto, disponível, muito bonito, a gente ficou muito feliz e vai ser muito bom receber toda a comunidade lá, porque o acesso será gratuito. Então vai ser um ambiente de visitação onde tem um espaço que a gente chama de área de apoio ao visitante. Então tem lá um banheiro, uma instalação para apoiar alguma coisa, fazer uma refeição com a família de alguma forma. Uma segunda unidade, que isso aqui eu acho que é um marco, né? Todo aquele programa de conservação de tartarugas que a gente mantém e desenvolve junto com outras empresas do Porto, a VAST, a Ferroporte e a GNA, a gente colocou uma base para o programa, para o projeto Tamar, né? Então fica ali com um ambiente para educação ambiental, para receber escolas, receber adultos, receber visitantes, pessoas de outras áreas que possam e queiram ir lá passar o dia conhecendo a reserva e aprendendo sobre isso, e uma estrutura que é o prédio principal, onde a gente tem auditórios, tem um mirante, tem um espaço para ver todo aquele ambiente ali e que tem uma beleza única, né? Então é muito, muito bacana ver e colocar à disposição essa infraestrutura para quem quiser ir visitar, conhecer, ter um ponto de apoio. E aí a gente fala de o que a gente está trazendo é um uso ordenado. O que a gente fala com uso ordenado? Não era incomum a gente chegar lá e ver a pessoa entrando de carro na lagoa, com óleo saindo do lado, porque era mais conveniente e fácil para fazer algum tipo de atividade. Isso não é que o Porto acha ruim, isso é um crime ambiental. Então, algumas regras que são colocadas pelo regulador, né, e não por nós, estarão presentes, até porque a gente tem cada vez mais a presença de quem tem poder de polícia para atuar nisso, então polícia ambiental, guarda municipal, com a visão de conservação, e o foco nosso é que ali vire um grande ponto de visitação turística, gerando renda local. Hoje, os monitores, as equipes que estão operando são pessoas da região. A obra toda, que segue um padrão, chama certificação LEED, mas é uma certificação internacional de sustentabilidade. A gente fez essa obra com mais de 90% de pessoas do bairro. Não é nem do município, é do bairro. Para que essas pessoas conheçam, estejam lá. A gente tem agora, no final do mês, um evento com essas pessoas, com a família dessas pessoas, para estarem lá, para conhecer, porque eles são os principais multiplicadores do impacto positivo que a reserva pode ter. Então, a gente acredita bastante que deu um passo, né? Até no dia que a gente fez uma pequena cerimônia lá, foi assim, nenhum de nós do Porto tem a reserva como atividade primeira. Mas eu tenho certeza que ninguém teve mais orgulho
de atuar no porto do que no dia da inauguração da reserva, e agora a gente vê a comunidade ocupando. É um espaço para que a comunidade se faça presente, interaja e esteja ali fazendo o que a gente tem ali como um valor, que é a preservação ambiental. Eu lembro que quando começou a construção, né, falavam muito que o porto vai fechar o acesso à lagoa, o porto está querendo pegar a lagoa. E eu tive lá recentemente, a obra já estava bem adiantada, e não, o acesso à lagoa continua normalmente, né? Ali é mais um equipamento, como você disse, aberto à população. Perfeito. Mas enfim, a gente está caminhando para o final, Vinícius, são 8 horas e 27 minutos. Tem uma pergunta aqui do Edmundo Siqueira, que ele mandou para Nogueira também, acabou de me avisar. Né? Edmundo, ele é servidor público federal, é jornalista, é blogueiro da Folha, e ele atua muito na área cultural. E aí ele coloca o seguinte, se pudesse perguntar se o Porto apoia ações culturais via edital ou apoio direto. Eu abro um parênteses aqui, que eu lembro que em uma das feijoadas da vida, eu até conversei com o Caio sobre a possibilidade de apoio a Festa Nossa Senhora da Penha Tafona, por exemplo, que tem uma procissão que é patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, tem uma certa relevância cultural. E Caio falou, olha, falta às vezes projeto, falta chegar lá para incentivo, projetos que a gente possa, porque há possibilidade de incentivo cultural. Perfeito. Hoje o Porto tem essa carta de apoio cultural na região ou está aberto para apoiar iniciativas culturais da região? Posso só colocar mais um parênteses na sua na sua colocação? Eu me lembro da orquestra aqui aqui do centro de Campos aqui. Orquestrando a Vida? Orquestrando a Vida, tinha um apoio muito bacana, ainda na época do Ike Batista. Isso depois se foi, acabou, não me lembro. Essa eu posso falar, Orquestrando a Vida tinha, isso com certeza. Tem alguma... A gente não abre editais, eu acho que esse é um ponto, né? A gente fez algumas... a gente faz alguns desenhos, normalmente a gente trabalha em parceria com entidades que estão desenvolvendo, mas a gente é aberto para ser, inclusive a gente tem procedimentos internos para acolher esses projetos, avaliar a possibilidade de suporte e colocar ele em prática. Então acho que esse é um ponto importante, né? A gente tem um Fale com a Gente aí que está disponível pela internet, que tem também essa finalidade de colocar lá, sinalizar e a gente fazer as análises específicas do que pode ser desenvolvido e em suporte. Normalmente, a gente é bastante aberto, né? Principalmente quando a gente está falando em questões culturais, ainda que a gente tenha que apoiar até na organização do projeto, para a gente é algo muito rico. Se for um projeto mais maduro, que aí existem alguns que inclusive são aplicáveis a questões de benefícios fiscais para as empresas e tudo mais, a gente também tem aí toda a possibilidade de fazer essas conexões para apoiar e fazer com que a cultura, de alguma forma, seja beneficiada e seja alavancada aí para toda a região. Seguindo aquela linha, pedir, Deus deixou, né? Então a gente pode chegar lá e pedir. Se vai proceder, se vai ter o cumprimento de um procedimento, documento, essa coisa aí é outra etapa. Mas Perfeito. pedir é isso, pode. Né? Ou seja, a gente aliás, deve, né? Deve ir mais, assim, a gente tem uma preparação para isso. Né? Quando eu falo que a gente tem um processo interno, é justamente para fazer essas análises e os retornos. Desculpa, eu digo deve, porque às vezes o próprio Porto quer participar. Não sei se eu posso falar assim. Né? Sim. E não sabe aonde vai fazer. Exato. E assim, a gente passa, por exemplo, agora a gente está numa etapa aqui de planejar o 2023, como toda empresa passa por uma janela de orçamento. Então, ter esses projetos ali nos ajudam a direcionar esforços que não sempre são financeiros, né? A gente tem pessoas, tem qualificações, tem contatos que a gente pode colocar também à disposição. E trago aqui alguns exemplos, algumas iniciativas que a gente tem, como uma que a gente está fazendo agora, que é o Agosto Lilás, que é uma iniciativa do Abraçu, que é uma campanha de voluntariado que a gente suporta lá no Porto e que trata de diferentes frentes, né? Nesse mês agora especificamente sobre Agosto Lilás, é uma campanha, uma atividade
de sensibilização contra a violência a mulheres. Então, hoje, inclusive, tem uma atividade no CRAS do Açu, lá em São João da Barra, acompanhado por equipes especializadas nessa condução. No dia 24 vai ter no CRAS da sede também, de manhã, 9 horas, uma caminhada e depois, na sequência, uma atividade para se conversar, se falar no assunto e, com isso, ter ali a oportunidade de melhorar as questões socioculturais aí que a gente tem no nosso entorno. Vamos lá, Vinícius, como a gente combinou até 8h30, são 8h32. Queria só deixar o espaço aberto, então. A gente falou mais cedo sobre recordes, movimentações gigantescas no porto. Queria que você passasse um pouquinho para a gente esse panorama de números em relação às atividades portuárias e, desde já, agradecendo mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado, Arnaldo. Ficar muito feliz aí pela oportunidade que vocês dão. Nogueira e o Beto aqui que está no apoio. Para a gente, de novo, a oportunidade maior é a interação e o diálogo com a comunidade, com o ouvinte que está agora aí nos acompanhando, com vocês que são formadores de opinião, para entender que o Porto do Açu é um agente muito forte para o desenvolvimento, para o futuro da região, mas eu gosto de falar aqui que não é salvação da lavoura. A gente tem que, em colaboração, trabalhar, enxergar oportunidades e seguir junto desenvolvendo, né? Ou seja, vamos trabalhar em conjunto para isso. Em termos de números, a gente tem o Porto do Açu com marcas que são fortíssimas, aí a gente cerca aí de 60 milhões de toneladas movimentadas no porto na referência do ano passado, números que a gente tem de movimentação, né? Eu falei rapidamente aí, com mais de 16 cargas operando no Temult, em um número do primeiro semestre aí 27% superior ao nosso melhor semestre. Então a gente está com uma perspectiva bastante grande na movimentação de cargas. A quantidade de embarcações operadas pelo Açu em números crescentes, né? Então marcas que nos apontam aí um possível recorde de movimentação no ano de novo, e isso é rico para a operação no porto, é rico para o sistema de serviços da região, porque quando eu tenho mais operações, eu tenho mais gente embarcando, eu preciso de hotel, eu preciso de restaurantes, a gente precisa de hospitais, enfim, a estrutura toda segue desenvolvendo, e isso é um ponto que a gente, de alguma forma, vem trabalhando e vem buscando caminhos de fortalecer. Quando a gente fala da reserva, a gente coloca esse equipamento como um item muito, muito útil na nossa visão do ponto de vista ambiental, do ponto de vista cultural e do ponto de vista social, porque a gente está em uma região que vai permitir visitação, vai necessariamente trazer uma visão, uma atenção do poder público maior também para aquela região, e assim a gente espera que a gente esteja ajudando nessa transformação social ali do entorno. Hoje, a gente está cada vez mais confiante nesse futuro com energias renováveis, e a gente tem aí um empenho muito grande para que isso aconteça e para que o desenvolvimento do Porto do Açu seja aí, material na curva de desenvolvimento da região, do Rio de Janeiro e do Brasil. Obrigado mais uma vez aí ao tempo de vocês e pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o que a gente tem feito e com o nosso compromisso com a região. Vinícius Patel, diretor do Porto. Rapaz, eu estou entre a cruz e a espada. Fernandinha já levantou ali, que é umas 2 vezes. Seu horário já deu, o Arnaldo falou, mas o Henrique da Hora é um parceirão nosso aqui, é um professor do IFE, presidente da... Vocês se conhecem, claro. Do Polo Tecnológico de Campos. Do Polo Tecnológico. E você foi citar startup aqui, pronto. Ele já foi lá e falou qual é a expectativa com o programa Startup Win. A expectativa é muito boa. Eu brinco com o Henrique, uma das primeiras vezes que a gente se encontrou ali, a gente estava, e aí, o que falta para acontecer alguma coisa e fortalecer a relação com a região? E hoje a gente tem casos materiais, né, de estudos, seja com o viés acadêmico e pesquisa aplicada às necessidades do Porto,
e seja quando a gente pensa em estruturação de oportunidades com uma visão de empreendedorismo, de desenvolvimento de novos negócios. A nossa expectativa ela é muito positiva porque pegar boas pessoas e boas ideias e dar boa formação dentro do que eu vivi até hoje gera bons produtos. Então é isso que a gente está trabalhando. O professor Henrique tem a função de desenvolver boas pessoas com boa formação, né? E a gente busca do nosso lado contribuir com elementos que gerem exposição e ambiente de aplicação dessas tecnologias, dessas iniciativas que estão sendo desenvolvidas na região, e quer muito ser a plataforma de teste e de escalabilidade, né, de potencialização de aplicação em outras regiões desses produtos. Então a gente enxerga aí de uma maneira bastante rica, com a colaboração direta do Sebrae e com a participação de todos os agentes aí de transformação da inovação aqui da região que a gente atua. Meu caro Vinícius, muito obrigado. O Arnaldo já fechou, agradeceu a você, agradeço aqui em nome de toda a equipe, né? Obrigado pelo carinho de estar conosco aqui, passando as informações, respondendo aos ouvintes, aos integrantes aqui do grupo de WhatsApp. Sucesso sempre para você. Todos nós. E qual é a música? Não tem aquela. Qual é a música, maestro? Tem. Santos? Então. Vai ter essa oportunidade, eu vou. Agora. Posso mesmo? Agora. É mesmo, então vamos lá, vou lembrar do meu pai aqui com Canteiros, cantado por Fagner. Tá bom? Obrigado mais uma vez a todos aí. Antigamente estaria na agulha, agora está no... Não é tão comum, eu fui lá atrás, né? Não é no meu tempo isso não. Mas... Musical, não tem dúvida. Deixa eu ver se dá pra gente já colocar um trechinho Poesia dela aqui. de Cecília Meirelles. Um espetáculo, né? Esse... Chamou ele bem. Não chamei não. É do meu tempo, não é que... Vê se dá pra gente colocar aqui pra ouvir. Você achou que eu ia trazer um piseiro, um negócio mais moderno? Vê se vai sair aí Não, eu tô colocando por um sistema diferente aqui, não tá saindo ao vivo. Mas não tem problema não. Vou colocar aqui agora, só para fechar com você. Mais uma vez lá, um bom dia. Obrigado aí pela entrevista. Obrigado aí a Fernanda também, toda a equipe, né? E a gente vai fazer uma pausa aqui, voltar, né, Arnaldo, com os comentários. Sucesso para você, Vinícius Patel, diretor de administração portuária do Porto do Açu. Olha a sua música aí tocando. Parabéns pelo gosto, hein?